Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Estou com a presença de. Eu pensei que tu ia apresentar, porra. É, É então, Rinaldo você Rix. apresenta aí, ó. Sou o Rinaldo Rix. Eu sou o Léo Abrantes, muito prazer. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema da redação do Enem e É, porque tu democratização não tem do nome não, cinema. né? Eu sou um guarda Petrilli, todo mundo sabe já, Mas né? Ele falou todo já. mundo. As 10 pessoas que escutam nosso podcast. Ele Obrigado, não, 10 falou não. pessoas que escutam o nosso podcast. Bom, a gente já falou sobre o tema da redação do Enem desse domingo, da democratização do cinema, vamos falar um pouco sobre o tema. E eu queria começar com uma pergunta para vocês. Lá vai. Vocês já assistiram Bacurau? Já. Como um belo pernambucano, já assisti Bacurau. Não. Essa vergonha. Nem eu. Apaga meu Pô, ingresso então, otário. é 5 contas, pô, do ingresso pra ver na porra Não do tem shopping aqui em João mais, Pessoa. velho. Então Não bota tem no mais. X-Vídeo que tem, com certeza. Tem, será? Tem, mas se você coloca Baku no X-Videos, aparece outras coisas. Bacura. Meu Deus, que vergonha. Bacupau, tá ligado? Já começou o podcast falando essa merda. Eu tô falando podcast com 2 pessoas que não assistiram Bacurau, meu Deus. As 10 pessoas que ouvem nosso podcast acabou se Já tornando tá em 5 deram dislike já. 5 deram dislike. E Se aí, você galera? gostou do vídeo, deixa o seu dislike. Mentira. Quem quer começar a produzir? Começa aí, Léo. Léo fez a porra de uma redação. Oxi, por que eu? Porque tu que tá aí com o texto aí, grande que sua porra. Ah, se eu sou preparado, a culpa não é minha. Ah, Enfim, eu gostei do tema, eu achei um tema bem interessante. Só que, assim, eu achei um tema meio medroso, sabe? Do tipo, o Enem poderia ter pegado uma coisa mais forte ou uma coisa mais, mais interessante na nossa sociedade, tá ligado? Não que isso não seja, mas existem coisas mais relevantes, como o meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente era a principal pauta do ano. Só que o Enem é aquilo, né? Ele nunca coloca algo muito óbvio, né? E o Pô, governo que tá agora não ia deixar passar nem qualquer coisa fudendo. falando sobre meio ambiente, ou falando sobre revoluções na América Latina, ou falando sobre censura. Tantos É. assuntos também são importantes que o governo atual não ia deixar passar nunca. Com certeza. E eu acho interessante o tema porque, de fato, eu consigo ver nas minhas próprias experiências indo ao cinema que é um negócio muito elitizado e que também não é algo fácil de ir. Pô, eu penso assim, teve uma época que eu não tinha carteira de estudante, porque eu não estudava na época. Aí eu tinha que pagar inteira, mano. E eu paguei, eu acho que umas 3 vezes, eu acho que uns 30 e poucos reais pra ir no cinema. Pensa num cara que não tem condições de fazer isso. Ah, vou levar minha família no cinema. O cara vai gastar muito dinheiro, velho. Não tenho noção E disso. outros produtos de lá também são muito caros. Com certeza. eu acho assim, tipo, realmente foi um tema meio. Eu achei um tema aleatório, foi extremamente aleatório. Ninguém, eu acho que assim, quando você é um professor de redação, que vai ensinar redação para os seus alunos, você nunca trabalha cinema como tema de redação. Você trabalha cinema como uma citação, como uma referência que você vai fazer na sua redação, ou algo nesse sentido. Mas você nunca trabalha cinema como tema central da redação. Então, assim, eu acho que pegou muita gente despreparada. Eu também achava que ia ser algo relacionado ao meio ambiente, voltado para essa coisa, porque foi uma das coisas que mais aconteceu esse ano no Brasil, foi desastres ambientais. Mas assim, uma coisa que aconteceu é que, geralmente, os temas de redação do Enem são algo relacionados a coisas que aconteceram no primeiro semestre do ano. E no primeiro semestre do ano, o que é que aconteceu? A Ancine sofreu um corte gigantesco, teve toda a É. polêmica de que o governo ia parar de financiar certos projetos da Ancine, ia cortar o orçamento, esse tipo de coisa. Então, assim, a democratização do cinema, nesse sentido, foi interessante. Eu achei um tema, eu botei até no meu story do Instagram, eu achei um tema aleatório, mas eu achei um tema interessante. Eu, com certeza, eu acho que eu ia, na hora que eu lesse o tema, eu ia achar, ih, cara, me fudi. Mas depois que você passa um tempo refletindo, você consegue bolar uma redação interessante pro. Assim, o que eu achei de interessante desse tema é o fato deles estarem começando a abordar esse tema. Justamente já por falar dele já é uma coisa importante. Porque assim, o Ministério da Cultura do Brasil também já sofreu
Não existe mais, hoje ele é subdivisão. Juntou com cidadania É. de esportes, né, de alguma coisa assim. E assim, já tem essas polêmicas que envolvem todo esse lance do cinema e da cultura do Brasil, que muitas pessoas, na verdade, não têm o hábito de consumir o cinema brasileiro, justamente porque não tem incentivo. Então, assim, o Enem a abordar esse tipo de coisa já é um avanço, eu acredito. Que é uma coisa que nunca havia caído. Léo falou do preço do ingresso, e isso é economia pura. No Brasil hoje, você tem três empresas de cinema que mandam e desmandam no cinema no Brasil, que é o quê? A Cinemax, a Cinépolis e a Kinoplex. São as únicas. Tem É outras, o mas quê? assim, são tão menores, tem outras. É A Cinemax, Play Art a é gigante, né? Cinépolis. Sim, tem, mas é em São Paulo, porra. Não tem no Brasil todo a Play Art. Não, Tem outras empresas, mas são bem menores do que essas três que eu falei. eu sei, eu sei. Mobcine. Então, sim, então essas três empresas não seja monopólio, mas a concorrência é muito menor. Então, e também nos últimos anos, a quantidade de filme que só está saindo em 3D é muito maior. E quanto mais filme sai em 3D, mais o preço do ingresso fica mais caro. Antes eu lembro em Recife, dia de segunda-feira, eu sou de Recife, então dia de segunda-feira lá o ingresso eu lembro que era 5 conto na segunda-feira, que era uma promoção que tinha. Era R$ 5 o ingresso. Hoje em dia já está R$ 8 o ingresso mais barato que a promoção na segunda-feira. E dia de semana, isso a meia entrada, né, obviamente. E dia de semana, terça, quarta, quinta, sexta, por aí vai, aí já aumenta. O ingresso é para 18, vai para 20, vai para 25. Isso para uma pessoa que não tem tanta condição assim, ela vai no cinema uma vez perdida, quando E, vai. e outra E os coisa, cinemas, e só para concluir, os cinemas públicos, em Recife você tem o São Luís, aqui em João Pessoa tem um também, que eu esqueci o nome dele agora, Banguê, eu acho. mas isso aí. Mas assim, são cinemas que não passam mais, passam filmes de arte, que é para um público específico que vai assistir esse tipo de filme, mas não é para o público geral. Então são cinemas que não tem, esses cinemas públicos não tem como bater de frente com os grandes cinemas do Brasil. E outra, os grandes cinemas no Brasil só se encontram em shopping. Você não tem um cinema no Brasil privado, né? Que seja o cinema. Você vai no shopping, dentro do shopping que tem o cinema. Então a quantidade. Então, seguindo essa lógica, para você ter um cinema, você tem que ter um shopping. Para você ter um shopping, você tem que ter infinitas lojas dentro do shopping, além do cinema. E aí o custo-benefício aí vai lá para casa do caralho. Eu Uhum. acho também cabe muito ao próprio. Pensando assim, num cara que quer gastar o seu dinheiro. Eu acho que a primeira opção dele não vai ser ir no cinema, sinceramente. Exato. E, tipo assim, aqui no Brasil a gente não tem tanto um incentivo assim de cinema. Não só falando das nossas produções nacionais, mas até mesmo algumas produções assim internacionais, até grande porte. Recentemente, saiu aqui nos cinemas do Brasil, Era Uma Vez em Hollywood. E aqui em João Pessoa foi bem fraco, sinceramente, a distribuição do filme. Só tinha em salas que eram VIP, tá ligado? Uhum. E era tipo 9 Do da noite, né? cinema. E é tipo, a meia é 30 e poucos reais. Não tem como, velho. E tipo, tudo 10 da noite, ainda você tem que voltar pra casa de Uber, porque é perigoso, sabe? Então aqui no Brasil também não tem muito incentivo. A gente não é acostumado a ser, entre aspas, cinéfilos, gostarmos de filme. Óbvio que aí sempre a gente teve os negócios da Globo e tal, mas nunca que se levaram a sério e hoje aqui no Brasil Uhum. não tem uma população muito grande que é fã de filme e que acompanha. Pergunta, se você parar pra alguém na rua que tá andando, pergunta quantas vezes ela foi pro cinema. Se ela não foi, ela foi pouquíssimas vezes. Exato. O número de pessoas que consomem cinema no Brasil é muito pequeno. E você falando historicamente, por exemplo, o nazismo, Hitler usava cinema e propaganda como método de manipulação de massa. Então, assim, cinema não é uma coisa. Eu vi a galera falando que tema irrelevante, irrelevante, irrelevante. Não foi irrelevante, bicho. Se você parar para ver historicamente, o cinema foi uma das ferramentas que popularizou o nazismo, o Com fascismo e por aí certeza. afora. O Então, cinema é um assim, tipo de arte. Essa é a exato. parte. Exato. E o que você tinha falado anteriormente linka com o que a gente já tinha dito, que o cinema, justamente por ser uma coisa extremamente elitizada, já dificulta bastante o acesso. Então é bem complicado falar de democratização, ainda mais nesse contexto que está. E aí a prova do Enem, ela é uma prova que é feita pelo governo, e assim, o governo estava boicotando a Ancine, então, tipo, parece quase que Piada. hipocrisia, sabe?
Exatamente. Eu acho que um dos principais problemas que tem por parte do cinema ser mais utilizado é o fato de você privar a sociedade mais baixa, precária, de enriquecimento cultural. Então, tipo, Me o lembro, cinema ele tem mensagens subliminares, ele tem me lembro. é, passagens e vontade. Você ficou rindo no fundo, velho. Mensagem subliminar. Enfim, o cinema, ele quer passar algum tipo de mensagem, quer passar algum tipo de ideologia também. E você privar essa sociedade mais precária de frequentar o cinema, você também está privando ela de entender um pouco mais da nossa sociedade e também de ganhar enriquecimento cultural. Isso vai aumentando muito a desigualdade social e que as pessoas mais ricas elas vão acabando adquirindo mais conhecimento e as pessoas mais pobres menos conhecimento. E o cinema traz isso, traz enriquecimento cultural, traz discussões sobre a sociedade, discussões sobre pessoa, mente, sociedade, tudo. E privando a sociedade mais precária, a população mais precária de frequentar esse tipo de ambiente, você aumenta mais ainda a desigualdade e não é a melhor coisa por um país que já é totalmente desigual. Contrastua bastante e atenua, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, não falando de cinema, mas, por exemplo, algumas iniciativas privadas que auxiliam para esse tipo de democratização. Um exemplo que dá para citar é como o Thiago Ventura, ele tem um dos comediantes tem uma comunicação muito próxima com o público que atrai pessoas que também curtem, também tem essa mesma linguagem, também aproveitam desse mesmo humor pro teatro, tanto é um dos exemplos. Uhum. Eu acho que assim, por exemplo, você tem a gente falou já de Bacurau, mesmo que vocês não tenham assistido, não sei por que vocês não assistiram ainda, mas tudo bem. É um filme que dialoga com essa outra parte marginalizada da sociedade. Usa a linguagem dessa galera, se passa no ambiente onde vive essa galera. Então, assim, é um filme que foi feito para essa população, para essa parte da população, e tanto que, por exemplo, é um filme que passou em cinemas públicos, como aqui passou no Banguê, em Recife passou no São Luís, e que passou justamente nesse tipo de cinema para atrair essa galera mais afastada desse público geral de cinema. Então acho que assim, quando você faz mais filmes voltados para esse público, você incentiva esse público a frequentar mais o cinema, né? Eu acho que o maior empecilho, eu acho, para o cinema ser democratizado, além do fato de ter poucos cinemas no Brasil, é o fato do preço dos ingressos. Porque pra gente, vou bater nessa tecla, é muito caro, pô, o cinema no Brasil, tá doido? É extremamente caro, porque, sei lá, você pagar R$ 30 no ingresso para ver passar 2 horas vendo um filme, é É absurdo. absurdo, cara. Uma pessoa que recebe um salário mínimo para bancar uma família não vai pagar, porque geralmente vamos dizer que vai ele, a mulher e o filho, ou ele, ou a mulher, o marido e o filho, e aí pagar R$ 30 para cada um ali, R$ 90 para ver um filme. E outra, isso só contribui para a galera ficar cada vez mais acessando conteúdo online, porque primeiro que, além Uhum. de poder ter a Incentiva a oportunidade de pirataria ser de também. graça, incentiva a pirataria, além do bagulho ser de graça, ainda tem alguns lugares que você pode pagar, mas é tipo R$ 10 que você paga por Uhum. mês, tem acesso a infinidade de filmes, infinidade de séries, Ah, ainda mais com conforto. Então, assim, esse lance do preço é muito além de só simplesmente a galera fala, nossa, tá muito caro. Mano, isso contribui pra caralho pra outras coisas que são ainda piores e que atenuam ainda mais a dificuldade de acesso ao cinema no Brasil. por exemplo, hoje em dia, se você tem um celular na mão, você paga R$ 10 no Amazon Prime por mês, você assiste 5.000 filmes. É muito mais atrativo do que você sair da sua casa, ir no cinema, no shopping, para ir no cinema, poder assistir um filme e pagar R$ 20, R$ 30 no ingresso. Rinaldo falou do filme Bacurau e eu acho que é muito importante salientar que o Bacurau ele trouxe uma onda diferente que eu não lembro assim de ter visto uma onda assim tão grande e promoção de um filme Uhum. não pelo fato dele ser simplesmente bom, mas por ele ser brasileiro também.
Eu vi muita promoção, vi muita gente falando, stories no Instagram, você já viu Bacurau? Esse E tipo de outra, coisa. Então, Bacurau foi Bacurau foi realmente um marco, assim, e que, supondo, assim, que todo ano sai um filme a nível Bacurau, de promoção, de reconhecimento, isso vai cada vez mais aumentando o cinema brasileiro e vai ganhando mais incentivo e as pessoas vão cada vez mais aderindo à prática de ir ao cinema, porque um dos problemas, às vezes não é nem o problema não é nem o dinheiro de você ir no cinema, às vezes é você ter prioridades na sua vida. Então você tem a prioridade de você, sei lá, ir no shopping, comer uma comida fora, ir no restaurante, fazer uma viagem curta, ir não sei aonde, dar um passeio, do que compensa às vezes mais isso para muitos dos brasileiros do que ir no cinema. Então, o incentivo que falta aí. Então, o brasileiro às vezes não quer gastar o seu dinheiro no cinema. Ele prefere em outras coisas, porque não tem um incentivo e tem toda uma ligação do tipo, pra que ir no cinema? O cinema não é tão importante, coisa assim. Eu acho assim, já só para não perder a linha de falando de Bacurau, vou citar Recife de novo, porque em Recife o São Luís, Meu Deus, que velho, não tô era. contando, é a 8ª vez de Recife, chega de. Fazer o quê? Ser a capital do Nordeste, meu filho. Enfim. Não é? É, Porra, Léo, Amiguinhos de até perdi o que Recife, eu tava vamos. falando. Ô, Enfim, só o um São bagulho, Luís. aproveitar que vocês perderam uma coisa. Será Não que falo. quando a gente. Será que, por exemplo, quando tem filme americano com sotaque de texano, eles traduzem na dublagem pro meio, sei lá, goiano, assim, tá ligado? Como é que ia ser a tradução do sotaque nordestino pro americano, velho? Pro Pra cá, inglês. porra. Essa pergunta eu não faço ideia. Tá Eu não viajando sei nisso. porquê, não sei de onde saiu isso da tua cabeça pra tu fazer um negócio desse aqui. Mas enfim, Podcast Vai, de voltando. continua. dublagens. É, Exatamente. voltando. Tipo, o São Luís em Recife é um cinema que pouquíssima gente tava indo recentemente. Eu fui no São Luís quando era criança e eu não lembrava da última vez que eu tinha ido assistir esse filme. Assisti algum filme lá. E era um cinema que fecha, mas não fecha, tava caindo aos pedaços já aquele cinema, porque não tinha público para ir. E quando lançou Bacurau Na capital do e Nordeste? Bacurau, isso, exato. E Bacurau foi passar no Cinema São Luís, a renda que Bacurau deve ter trazido para aquele cinema, meu Deus do céu, revigorou o cinema a quantidade de pessoas que foram no São Luís assistir o filme. Eu tinha até uma galera que fala que a graça de assistir Bacurau é assistir no São Luís. Porque tem toda aquela áurea de um negócio mais antigo, um negócio da cultura pernambucana, é o São Luís. É um marco histórico, é um patrimônio histórico, melhor dizendo, de Pernambuco, é o Cinema São Luís, por toda a história que ele tem e tudo mais. Então, assim, é o famoso é o cinema do povo. É onde a galera de baixa renda vai assistir os filmes, que Uhum. hoje em dia, como eu já falei aqui no podcast, são mais filmes de arte, então não é todo mundo que interessa em ver filme de arte. Eu mesmo acho um saco. Então, quando você bota um filme desse para passar no Cinema São Luís, você atrai esse tipo de público. Então, eu acho que... vai, fala. Um outro detalhe também, eu acho que um pouco da nossa tecnologia atual e as plataformas de streaming, pirataria, Xvideos, eu acho que eles contribuem muito para a gente não ir no cinema. Porque eu lembro que teve uma época, desse ano mesmo, eu acho que é entre abril e maio, que tava saindo um monte de filme. Eu lembro que eu tava com dinheiro para ir no Vingadores Ultimato, então já era o dinheiro guardado. E eu também, só que eu queria assistir outros filmes. Aí eu pesquisei simplesmente na internet. Eu pesquisei Shazam e Detetive Pikachu. Eu assisti os dois numa tarde, tranquilo em casa, pela pirataria mesmo, e é isso, tá vendo? Porque se eu fosse no cinema ter assistido esses dois filmes, eu teria gastado muito, porque na época eu tava sem carteirinha de estudante. Eu acho que eu tava, eu tava. Eu tava sem carteirinha de estudante, então eu ia pagar inteira. Eu ia pagar R$ 30 em cada. Não tem noção, não tem nem por que pagar tudo isso num cinema. Então, você vai aderindo a outros meios de assistir filme. Eu conheço uma galera que assiste filme assim, pô, quando sai na Netflix eu vejo. Aí você pensa, pô, o filme lançou ontem, vai sair na Netflix daqui uns Daqui a 3 3 anos. anos.
nem se tal, nem é certeza. Aí, tipo, é foda, entendeu? As pessoas não têm mais a vontade de ir no cinema, muito pelo preço também, né? Eu queria protestar sobre o preço da pipoca também, que ainda é inadmissível você pagar R$ 20 na pipoca com um Guaraná. Com É, Guaraná, aí não, aí Mano, fica vai 30 e tomar pouco. no cu. É foda, é. Mas assim, Porque mudando a um pouquinho. pipoquinha é boa, hein? Nossa senhora. Eu não sei o que eles botam na pipoca de cinema não, mas é gostoso pra caralho, boy. cocaína, Porra, Aquela manteiguinha. oxi. cocaína. Enfim, mudando um pouquinho do assunto. Podcast Voltando ao fome. tema. Voltando ao tema Enem. É, Tá falando do Enem? eu vi o pessoal falando que era um tema excludente, porque nem todo mundo tinha acesso ao cinema para poder falar sobre. Eu já tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho o seguinte. Se você é uma pessoa que você não tem acesso ao cinema e você tem que falar sobre o acesso ao cinema, você, Pensa. você vive no problema. Então você é a pessoa que mais tem propriedade para falar sobre o problema. Porque você sabe, porque você é uma pessoa de baixa renda que não tem acesso e você vai fazer uma redação sobre isso, você é a pessoa que mais tem propriedade para falar sobre isso, porque você sabe quais são os problemas que existem, você sabe por que você não tem acesso a isso, você sabe quais são os motivos que levam você a não ter acesso a isso. Então você é a pessoa que mais vai ter propriedade para falar sobre isso. Eu acho, Eu tenho uma visão um pouco diferente das críticas que o eu pessoal fez acho, aí. eu concordo com você e eu acho até meio estranho as pessoas falarem, reclamarem desse, por ser excluindo, estar excluindo outras pessoas que Excludente. excludente, essa palavra bonita. Esse tema exclui outras pessoas que não têm acesso ao cinema, que realmente existe no Enem. A gente que mora em capital, cidade grande, a gente não tem nem noção disso, mas realmente o Uhum. Enem é muito abrangente. Talvez algum índio tapajó que nunca assistiu um filme na vida esteja fazendo Enem. Então, Ah, eu acho que. O que você ia falar mesmo? mas em matéria de ser Mas, um tema excludente, eu preferia 10 mil vezes uma redação sobre democratização do cinema do que sobre controle de dados e controle das pessoas pelo controle de dados da internet. Porra. É um tema, pelo título você vê que vai excluir uma galera que não sabe nem o que Mano, é isso. cara, o bagulho do lance O do tema do ano negócio do. passado, o tema do ano passado foi ridículo de excludente, se fosse. Mas é por causa que esse lance do cinema, você falou desse pessoal que vive no problema, mas aí que tá, eles vivem um problema que normalmente eles nem pensam sobre, justamente pelo fato de ser algo que aparenta ser algo, tipo, tão longe da realidade, eu acredito que deva Mas ser, ao sabe? contrário também. Ao Porque, contrário também. de que forma? No sentido de você é uma coisa tão banal para você ir ao cinema que você não imagina que esse cinema não atinge todo mundo. Ao Então, contrário também. Não. sim, exatamente. Só que quando a gente para pra pensar sobre isso, eu acredito que seja mais fácil, não? Eu não sei, assim, eu acho assim, quando você não tem acesso a isso, aí Porque você se assim, a gente pergunta, pelo menos a gente já conhece como é que é o sistema do cinema, saca? A gente já sabe como é que é a realidade de viver com ele, vamos dizer assim, dessa convivência. E a pessoa que ela não tem nem noção de como é, justamente por estar longe da realidade, às vezes ela pode ter menos noção de como funciona ainda, sabe? Sei lá. eu Nossa, acho mano. assim, quando você, por exemplo, você é uma pessoa de baixa renda, chega para fazer a prova, uma pessoa que não tem tanto acesso ao cinema assim. E aí você lê o tema da redação, democratização do acesso ao cinema. E aí você tem que falar sobre um cinema que tem que abranger para mais pessoas, no sentido de as outras pessoas terem acesso. Você se pergunta, pô, eu não tenho acesso ao cinema. Por que eu não tenho? Ah, porque não tem um cinema na minha cidade. Ah, porque o preço do ingresso é caro. Ah, porque isso, porque aquilo outro. Você vai surgir 10 mil problematizações na sua cabeça. Mais do que uma pessoa que tem acesso ao cinema. Porque uma pessoa que tem acesso ao cinema, é, é, não estou generalizando todas as pessoas, mas a maioria, ela acha aquilo tão banal ir ao cinema que ela não para pensar que aquilo ali não chega para todo mundo. E aí quando cai no tema da redação, pô, o cinema não chega para todo mundo. Por que o cinema não chega para todo mundo? Você fica tipo, caralho, por que não chega? Eu não sei. Para mim chega, como é que eu vou saber para pessoa que não chega? Então a Hum. pessoa que não, para pessoa que não tem esse acesso, quando ela vê o tema assim, ela fala, não chega na minha cidade por causa disso, porque não tem cinema, porque o preço do ingresso é caro, porque N motivos que vai vir para ela falar. Então, assim, eu posso estar errado, mas eu olho por esse lado, assim, eu acho que uma pessoa que vive no problema, ela tem mais prioridade para falar sobre cinema do que uma pessoa que não vive.
Eu acho que o principal, o resolvedor do problema de quem não sabe do tema é os textos motivacionais, porque eu lembro de estar fazendo a prova do ano passado e eu li aquele tema umas 3 vezes e eu não entendi porra nenhuma. Eu falei, mano, que merda é essa? Quando Aí eu li, eu falei, eu meu li Deus. eu li os textos motivacionais umas 8 vezes, certinho, bonitinho. Aí eu fui começando a entender o que ele queria que eu dissesse. A Aí eu primeira, peguei com o tempo e acertei. Mandei bem, não sei como. a primeira coisa que eu li quando vi o tema do ano passado foi pensar naquela polêmica que houve o Mark Zuckerberg e o Trump, né? E pensar quanto que muitas pessoas iam falar só de fake news e as pessoas que falam só de fake news, eu acredito que não iriam tão bem. Mas eu falei de Getúlio Vargas, mano, tá louco? Eu falei de nazismo, bro. Eu É falei nóis, sobre aquele maluco lá, Alan Turing, de quando ele Bamberg. criou o computador para poder decodificar os dados lá. E eu consegui, eu não lembro como, mas eu sei que eu consegui relacionar isso com manipulação de dados da internet. Mas tudo bem. Quem Mas citou então, Bauman aí? nossa, quem É, se eu mal, não. deita na porrada. Eu não lembro se eu citei, velho, mas acho bem provável. Pô, eu juro por Deus, mano, eu nunca li uma citação de Baum, por causa que eu via todo mundo falando dele, eu falei, não vou botar, né? Vai ser só mais Socie- uma entre as Sociedade 400 mil. líquida. Nossa. Mas então, no geral, vocês acharam, o que vocês acharam do tema? Tipo, acharam bom, Eu, acharam ruim? eu, eu achei um tema aleatório. Achei que poderia ser um tema mais bem elaborado, um tema mais questionador, no sentido de, tipo, ser incisivo. Porque já caiu violência contra a mulher, já caiu intolerância religiosa, que são temas que você mexe na ferida da sociedade, entendeu? E aí você bota um tema democratização do cinema, beleza, é um tema, eu achei um tema interessante. Mas eu achei que poderia ser um tema mais questionador, um tema que fizesse as pessoas a terem uma maior reflexão sobre algum problema na sociedade. Não que a democratização do cinema não seja um problema, como a gente já citou aqui, vários problemas da não democratização traz. Mas assim, eu acho que poderia ser um tema mais incisivo, mas eu tenho certeza que teve influência aí interferência do governo para que não fosse nenhum tema mais grave, vamos dizer, entre infinitas aspas, mais grave do que esse. Foi como, Exatamente. foi como eu disse, assim, o tema, ele é muito bom, eu achei muito interessante. Por exemplo, se eu tivesse fazendo na hora, eu ia falar, porra, caralho, esse tema, mas depois de um tempo eu ia ver que esse tema é interessante. E esse tema, eu acho que ele é um pouco covarde, assim. Eu acho que tem muitos assuntos que você pode tratar na sociedade, como o meio ambiente. Você, você não tem um tema bem legal que é o negócio de hacker, sabe? Eu acho interessante. Só que como o último foi alguma coisa de dados da internet, assim, aí Uhum. não ia fazer. Mas é um tema que também esteve em alta, né? Por causa do hacker do Moro. E eu acho que, mas assim, não tem como não citar o meio Mas, pô, ambiente, se cara. cair hacker, se cair um tema hacker, fudeu. Aí que ninguém vai saber fazer redação mesmo. É, Tem coisa mais que o dente, tá ligado? pois é, hacker, pô. Lembrando que os temas da redação do Enem não podem ser algo totalmente polêmico. Então, eles nunca que vão abordar Exatamente. Uhum. aborto, feminismo, não vão tratar, apesar de ser óbvio feminismo, ser bom. E, e racismo, eles nunca vão Cerveja? tratar. Cerveja? Cereja. Cerveja. Mano, tipo Cereja? assim, o que eu achei maneiro do tema foi que, tipo assim, ele é um tema que ele não surpreende. Não, né, não que ele não surpreende, mas que ele ser um tema desse jeito, assim, desse cunho, não surpreende, porque a gente tá num contexto em que qualquer tipo de coisa que a gente fosse falar, porque se a gente for realmente falar dos problemas importantes, a maioria deles tá ligado com o governo. Então, é tipo assim, ninguém vai querer tacar pedra na própria cabeça, sabe? Então Eu eles têm lembro. que, Uhum. eles têm que ir para um lado Tanto que eles que consigam conciliar de uma maneira que consiga. Eles conseguiram fazer um tema, acredito, seja relevante, um tema maneiro, que poderia ser muito melhor, mas que não poderia ao mesmo tempo, justamente pelo contexto que a gente está agora. tanto que se você for saiu várias matérias, só quando acabou o Enem, que essa foi o primeiro Enem que não caiu questão sobre ditadura militar, E sobre essas Vargas. paradas, né? Sobre vagas. Então assim, Coincidência? é coincidência. Então, assim, não surpreende nada o tema da redação não ter tocado nesse ponto. É o novo AI-5 de Carluxo, é o Eu lembro Flávio. também uma vez, quando eu estava no cursinho, a professora de redação ela sempre falava que não jogue toda a culpa no governo, Exato. porque é o próprio governo que corrige a prova. Então, ela sempre falava, então, ó, quando você for
dar a sua conclusão, você sempre coloque, seja específico. Então você não coloque o governo, você coloca o ministério, você coloque culpas também na sociedade. Por isso que são temas sempre bem sociais, que mexem com a nossa própria sociedade e com algum estigma ou algum problema intrínseco na nossa sociedade. E Eu sempre nunca ouvi alguma coisa do governo. Eles nunca vão fazer os problemas que o SUS enfrenta. Isso aí é completamente governo, entendeu? Nunca que eles vão fazer um negócio desse. Mas é algo social, alguma coisa de minoria, alguma coisa que está sendo exprimida pela nossa sociedade e está deixando a desejar. Exatamente. Eu sempre ouvi falarem desse negócio da redação para falar tanto de não colocar a culpa no governo e como tentar puxar para as coisas que o governo já faz de bom e falar as coisas que a sociedade também, quais são as culpas do social e quais são as culpas individuais, vamos dizer assim. Pode ter Uhum. pensado. Com certeza. Então é isso. Vamos terminar por aqui. Já deu meia hora. A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no SoundCloud, a gente tá no YouTube. Se você tá vendo no YouTube, todos os links para essas outras plataformas estão aí na descrição. Inclusive Se nossas É, redes inscreve. sociais. eu queria mandar um É, salve para minha amiga Raquel, um salve para minha amiga Baima e para o meu amigo Jairo. Grande Jairo, grande Jairo. O próximo podcast vai ser com ele, vai ser já aquele tema, não? Spoiler. Exatamente. Vamos Bom, não embora, é até que enfim, né? spoiler, hein? Depois de adiar 25 vezes o tema, finalmente ele vai fazer. Não vai dizer qual é ainda, porque para não dar spoiler, mas sexta-feira que vem vai sair outro. Uma boa semana aí pra É. vocês. Que vocês Uma tenham boa uma semana. semana topzera. É hora de dar tchau. É isso aí, valeu. Até a próxima. Valeu.